orar comigo nesta abertura de culto. Peço que você, se você se lembrar, no momento que você vai orar, se você se lembrar, ore por mim, ore pela minha condição física, ore pela minha saúde e que Deus tenha compaixão da gente, né? E não nos deixe sem a mínima condição para a gente fazer o trabalho dele aqui. Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso, Deus cheio de graça, de compaixão e de misericórdia por sobre cada um de nós em Cristo Jesus. Recebe-nos, Senhor, nesta manhã, nesta terça-feira, como adoradores do Senhor. Fala conosco, meu Deus e meu Pai. Abre o nosso entendimento. Derrama sobre nós a tua graça. Dá-nos graça. Dá-nos sabedoria. Dá-nos inteligência. Dá-nos discernimento. Porque, Senhor, os dias estão dificílimos. E a própria palavra do Senhor diz que ficarão piores ainda. Então, sustenta-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Deixa-nos limpos, porque sabemos que com o Senhor podemos não pecar. Sê conosco, Senhor. Livra-nos, ó Pai Todo-Poderoso, de todo tipo, de toda forma que a mentira vier se apresentar. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor nesta manhã, por mim e por todos aqueles que estão e estarão conosco neste culto de adoração, neste culto em espírito e em verdade ao Senhor, que é Espírito. Sê conosco e fala com cada um de nós. E eu oro assim, no nome poderoso, santo e sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, não levem em consideração a aparência aí dos meus olhos. Esse aqui está mais inchado, mas tudo começou com esse, né? Enfim, foi uma dupla conjuntivite, mas uma influenza, uma coisa terrível que eu passei aí de sexta-feira. Ainda estou passando, né? Mas até ontem eu não tinha condição nenhuma, porque era só espirrando, era tossindo, era coriza, enfim, não tinha como fazer a programação ontem mesmo. Hoje eu estou um pouquinho melhor, então a gente já aproveita para estar aqui ao vivo, só que vai ter que ser na marcha lenta, né? Porque se eu tentar falar muito rápido, eu vou tossir, né? E aí fica uma coisa meio chata, né? Apesar que, talvez falando assim também, eu tussa e peço que vocês não reparem nisso, né? Porque qualquer pessoa pode ficar assim, e qualquer pessoa fica desse jeito que eu fiquei, né? Mas é isso. É isso aí. Vamos abrir a Bíblia nesta manhã
porque apesar de estar bem debilitado domingo, ontem, a gente não consegue ficar, né? A gente fica pesquisando, a gente fica olhando as coisas aí, como é que estão e tal, enfim. E eu estive observando, irmãos, né, cada coisa que o pessoal inventa. Não sei de onde eles tiram isso. E o interessante é que eu pergunto e nunca eles respondem, né? Não respondem. Então não adianta publicar as coisas se não tem resposta daquilo que a gente comenta ou da pergunta que a gente faz. Tem uma igreja, não sei se mas é uma denominação agora aí que é para GLBTQ+, quer dizer, para pessoal que tem opção sexual, né? E eu sempre pergunto, porque o pastor é gay, né? E as pessoas que eu, então, cada vez que ele publica, eu pergunto lá, então, pastor, você diz que está certo, assim, me responda. Romanos 1, então, se Deus, se Jesus é tudo isso que você fala, da forma que você quer colocar, me responda Romanos 1. Ele nunca respondeu. Nunca respondeu. Então não adianta, né? E eu estava olhando aqui, normalmente quem fala sobre este assunto são bispos, né? Bispas. E eu fico pensando sempre, como é que faz? De onde que essas pessoas tiram essas coisas? Porque da Bíblia não é. Eu procuro, gente. Não pensa vocês que eu não procuro. Né? Quando tem uma coisa que é nova, ou que eu não sei explicar, eu vou procurar na Bíblia. Vou batalhar para procurar, vou tentar entender, para vir aqui falar para vocês. Porque eu não venho aqui para dar a minha opinião pessoal. Eu venho aqui para dizer aquilo que a Bíblia diz de determinados assuntos. E parece que essas coisas caem no colo da gente, né? E eu estava vendo aqui tanta gente nesse final de semana, nesse Facebook, nesse Instagram, opção de gente colocando aí que não pode isso, que não pode aquilo, que no caso assim tem que fazer assim. Eu digo, mas da onde que eles tiraram isso? Eu vou pesquisar na Bíblia, né, para saber da onde que tiraram isso. E eu não acho. Ou se acho, não acho no contexto que eles querem que vocês acreditem, ou que a maioria das pessoas acredita. Então a gente vai falar disso hoje. Falar um pouquinho, porque eu não vou conseguir falar muito. A gente vai falar de superstição gospel. Porque e tem de monte, tem bastante. Mentiras, invencionices, coisas que a Bíblia não fala. Outras religiões falam disso. Mas não é, a Bíblia não. O cristianismo não aborda isso dessa forma, nem dessas coisas. Então, realmente, eu não sei de onde eles tiram. Eu procuro na Bíblia.
Então eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 5. E eu quero convidar você para ler comigo. Porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo, né? Lá em Romanos 10, 17. A fé vem de ouvir a palavra. Mas nós estamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Eu convido você para ler com a gente. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, olha só, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia está nos ensinando aqui que existe por aí uma porção de ensinamentos que são ensinamentos de demônios. São ensinamentos mentirosos. Então, quando eu venho aqui, estou falando isso, por exemplo, vou falar sobre superstição gospel. Procura na Bíblia se tudo que eu vou falar está na Bíblia. Não é? Por exemplo, eu já falei sobre este assunto aqui. Tem muita gente que deixa a Bíblia aberta na sua casa, no seu escritório, na sua loja, no Salmo 91. Você já viu isso? Às vezes você chega num lugar, numa casa, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Por que a pessoa faz isso? Estou falando porque eu já perguntei. Por que deixa aberta no Salmo 91? E porque muita gente ensina nos púlpitos das igrejas que isso deve ser feito para que a casa tenha proteção, tenha boa sorte, para que as coisas aconteçam do jeito que a família precisa e quer. Quero dizer para vocês que isto é mentira. Mentira. Isso não serve para nada. A Bíblia aberta lá no Salmo 91. Quer dizer, o diabo vai entrar, vai ler lá, aqui nessa casa a Bíblia está no Salmo 91, não posso fazer nada. Vai embora. Você acha que funciona assim? Claro que não. É óbvio que não. Salmo 91 é um salmo lindíssimo, né?
Mas ele é aberto, sem a prática cristã, não serve para nada. A Bíblia é aberta em qualquer passagem, sem a prática cristã, sem o amor ao próximo, sem o verdadeiro ensinamento, não serve para nada. E se você tem a prática cristã, você não precisa deixar a sua Bíblia aberta em lugar nenhum. Nem no Salmo 23, nem no Salmo 91, nem no Salmo 120. Não precisa, porque a sua prática cristã faz com que você seja templo do Espírito Santo. Isso é superstição. Isso não há nenhum lugar na Bíblia que diz que você vai ser protegido se a sua Bíblia estiver aberta em tal salmo ou tal salmo. Isso é coisa de vidente. Tem uma vidente aí que está nesse site, o UOL. Aí, aliás, eu não sei por que esses sites têm videntes, né? Não sei por quê. E ela manda deixar aberto lá. Salmo 23, Salmo 91, leia o salmo tal. Ela fala de uma coisa que ela não sabe. Isso é ensino demoníaco mesmo. Isso é coisa mentirosa, porque a Bíblia fala contra os videntes. Entendeu? Então, se você for seguir o que uma vidente ou um vidente está ensinando, você não é cristão. Nada vai te proteger. Pode ficar com 15 Bíblias abertas, uma em cada lugar da casa, no salmo que você quiser. Pode variar os salmos até, mas nada vai te ajudar. Porque você não tem Cristo em você. Segunda coisa, que tem irmãos e irmãs, não sei se estão nos acompanhando hoje, né? Mas eu já li aí. Quando a gente fala alguma coisa e tal, eu já li essas observações. Está amarrado. Da onde vocês tiraram isso? Eu pergunto aí para você. Da onde vocês tiraram? Da onde você que usa essa expressão, está amarrado. Da onde você tirou isso? Qual demônio na Bíblia foi amarrado? Você pode me responder? Porque se você usa essa expressão, eu quero saber baseado em quê? Em que passagem da Bíblia você foi orientado a crer que Jesus amarra demônio? Por favor, me responda. Está amarrado? Jesus amarrou algum demônio? Aonde está isso? Me mostra. Por favor, eu estou aqui aguardando, gente. Porque eu já li ali várias vezes, eu falo algumas pessoas escrevem lá, está amarrado. Eu não, às vezes nem entro no assunto, porque é um assunto específico, né? Aonde Jesus amarrou um demônio na Bíblia? Vamos lá. Se você escreve, se você usa isso, deve ser de algum lugar da Bíblia, né? As pessoas usam, eu estou esperando, viu, você me dizer aonde na Bíblia Jesus amarrou um demônio. E as pessoas usam esse tá amarrado para que sejam livres das obras de Satanás. Mas aonde? A Bíblia diz que você amarra demônio. É isso que eu quero saber.
É claro que eu sei aonde você se baseia para falar isso. É claro, é lógico que eu sei. Você se baseia em Mateus 12, 29. Mas ali está falando de demônio. Está falando de demônio, Mateus 12, 29. Jesus está usando ali um exemplo. Como é que um ladrão vai entrar numa casa, ou alguém vai entrar numa casa, para roubar se ele não imobilizar o valente, que é o dono da casa? Não está falando de demônio ali, gente. Pode ler. Leia. Mateus 12, 29 não fala de demônio. Não há nenhum lugar na Bíblia que Jesus amarre demônio. Ora, demônio é espírito. E outra. Se amarra, quem que desamarra? Eles continuam agindo livremente. Isso é superstição. Ninguém respondeu, hein? Ninguém nem citou Mateus 12, 29. Nem citou. Mas é dali que vocês tiram isso. Ah, está amarrado. Está amarrado o quê? O que está amarrado? Isso aí se usa nessas igrejas pentecostais, que eles inventam um monte de coisa, tudo invencionice, o pastor ficar famoso. Ninguém amarra demônio nem põe a mão para trás. Você está amarrado. Mentira! Como é que vai se amarrar um demônio? Ele é um espírito. Por favor, não usem mais essa expressão. Leiam de novo Mateus 12. Vocês vão ver que ali não fala de demônio. Ali fala de uma pessoa. Está falando de uma casa, como é a sua, é a minha. E que alguém vai entrar nessa casa. Então, para ele entrar na casa, ele precisa imobilizar as pessoas da casa. Pessoas são imobilizadas. Demônios, ó, mentira. Demônio é coisa mentirosa. Tá, amarrei, você está amarrado. Bobagem. Isso é tudo combinado. Isso aí não é verdade, não é bíblico. Qual? E outra, procura. Estou falando para você procurar qual demônio na Bíblia foi amarrado. Não, pastor, eu achei. Mário, é tal passagem. Eu vou lá, vou verificar. Se for realmente, eu vou dizer, gente, tem mesmo uma passagem aqui na Bíblia. E se não for, eu vou explicar aqui. Mas pare de usar essas bobagens, essas mentiras, que só mostram para quem conhece que quem fala não conhece nada. Outra coisa, as pessoas acham que elas leem a Bíblia não é para conhecer a Deus. Não sei se isso acontece com você. Não é para conhecer o nosso Senhor. A maioria das pessoas leem a Bíblia não é para saber qual é a vontade de Deus. Porque a oração mestra diz assim: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus está aqui na Bíblia. E poucas pessoas leem a Bíblia para conhecer isso. Elas leem a Bíblia para se proteger. Então, quer dizer para você que ler a Bíblia, neste sentido específico de proteção, é correr atrás do vento.
Se você não for verdadeiramente cristão, você pode ler a Bíblia 15 vezes ao dia. Não resolve, não protege. As pessoas continuam sendo enganadas com água ungida. Gente, por favor. Sal, galho de planta, sessões de descarrego. Quem faz tudo isso está trocando os ensinamentos bíblicos por fórmulas humanas. E aqui em Timóteo fala sobre isso, por causa disso que a gente leu Timóteo. No no versículo 2 de 1 Timóteo 4, fala assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Mentindo para vocês. Esse negócio de água ungida, esse negócio de sessão de descarrego, tapetinho não sei o que, lenço não sei o que lá. Tudo mentira. Você quer acreditar? Problema seu. Só que depois você nem tente chegar para Deus e falar assim: eu não sabia. Como não sabia? Como não sabia? Como não sabia? Se a própria Bíblia nunca falou esse negócio de água ungida, tapete, jogar sal grosso, galho de arruda, galho de guiné, sei lá, agora estão usando isso dentro da igreja, das denominações, e são fórmulas humanas. Travesseiro, fronha ungida. Coloque embaixo do travesseiro do doente. Mentira! Não perca tempo. Não vá contaminar o doente lá no hospital com coisa. Isso tudo é superstição gospel. Outra coisa, faz tempo que eu não falo desse assunto, mas lá atrás, há muitos anos atrás, eu falava constantemente deste assunto. Outra coisa que fizeram com que vocês acreditassem: maldição hereditária. Gente mentirosa, né? Mas gente mentirosa. Não existe maldição hereditária para o cristão. Não existe. Ou não existe, ou a Bíblia está errada. E não, mas eu vou mostrar para esse sujeito aí que está falando aí que tem na Bíblia. Então eu quero que você me mostre. Estou aqui com as passagens aqui, eu quero que você me mostre. O Mário vem aí ficar falando como se ele... Me mostra então onde que está a maldição hereditária na Bíblia, que eu vou mostrar para você aonde não está. Né? Porque as pessoas, elas estão... Bom, isso tudo está no Velho Testamento. Elas se esquecem que elas estão lendo, mas tem coisa para ler ainda. Eu sei, eu vou resolver o problema logo, porque eu não gosto de ficar com muito mistério, não é comigo, não. Esse tipo de bobagem aí. Está aqui em Êxodo. Vou falar mais devagar, senão daqui a pouco eu começo a tossir aqui. Hein? Capítulo 20. É isso que eles usam. Versículo 5. Está aqui, ó. Vou tentar ler sem óculos aqui. Para inventar esse negócio de maldição hereditária,
Porque o contexto aqui não tem nada a ver, viu? Lembra que eu não falo? Texto no contexto. E eles usam para colocar na cabeça de vocês, quando as coisas não dão muito certo na sua vida, né? Que você está com uma maldição que acompanha a sua família. Já vem lá dos seus tataravós. E passou para o seu pai, que passou para você. E eles usam esta passagem aqui. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É esta passagem retirada do contexto que eles usam para enganar vocês, dizendo que existe maldição hereditária. E eu estou aqui afirmando categoricamente que é mentira. Mas você acabou de estar fora do contexto, porque o contexto aqui, meu irmão, minha irmã, está dizendo o quê? Moisés já havia dito que os filhos não são punidos pelo pecado dos pais. O que acontece, o que está dizendo aqui, é que os filhos vão sofrer por aquilo que os pais fazem de errado. Se o pai é um bandido, um assassino, vai preso, os filhos sofrem a consequência da falta do pai na casa, do provedor. É isso que Deus está dizendo que visita. Não está dizendo que os filhos são punidos porque o pai é ladrão. Ora, irmã Elis, né? Que as pessoas querem ficar bravas, que fique, irmã. Mostra na Bíblia para eles. Pergunta, irmã, ou fulano, existe maldição hereditária? Existe, claro. Aonde é que está na Bíblia? Eles vão vir aqui, ou qualquer outra passagem. Aí você vai mostrar para eles o que eu vou te mostrar agora. Então existe. O seu pastor, sei lá quem, falou que existe. É isso. Você crê que existe, que Deus pune os filhos por aquilo que os pais fizeram? Você acredita nisso? Eu acredito. Tá bom. Aí você vai mostrar para eles 2 Coríntios, agora eu vou no Novo Testamento. Certo? Por que eu marquei aqui? Eu marquei errado, mas tudo bem, não tem problema. Eu acho aqui, se passar um pouquinho, vocês tenham paciência, porque hoje eu estou falando lentamente mesmo. Para evitar essa tossinha aqui que está doida para pegar de novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aí você fala assim para a pessoa, Elis, então me explica essa passagem aqui. 2 Coríntios 5, 17. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Mas não é só essa passagem. Você marcou aí?
eles usam normalmente Êxodo 20, versículo 5. Aí você já mostra 2 Coríntios 5, 17. Mas você mostra também, no Velho Testamento, Ezequiel. Peraí, né? Só um instantinho. Opa! Ai, meu Deus. Tá aqui, pronto. Ezequiel. Vamos ler junto aqui. 18, 20. Vamos ler. 18, 20. É uma passagem maravilhosa que explica a mentira desse negócio de maldição hereditária. Olha o que está escrito aqui. Você pode ir no contexto. O contexto começa em Ezequiel 18 e fala da responsabilidade pessoal. Quer dizer, o contexto de Ezequiel 18 é a responsabilidade de cada um de nós frente a Deus. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. Olha só. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Acabou. Não tem nada de maldição hereditária. Não existe aqui, ó. O Velho Testamento mesmo mostra Ezequiel 18, 20. E o contexto é a responsabilidade de cada um de nós. E no Novo Testamento diz o quê? Que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Então tem gente que ainda está correndo aí para resolver o problema do que o bisataravô fez. Está correndo em vão. Então, Êxodo 25, para eles mostra, porque eles entendem errado, né? Mas a gente vai em 2 Coríntios 5,17 e mostra, quem está em Cristo é nova criatura. E a gente vai no Velho Testamento, Ezequiel 18, 20. Cada um é responsável pelos seus atos. Isso é superstição gospel. Quer ver outra? Nós já estamos encerrando, viu, gente? Ai, o que sobra da ceia do Senhor a gente joga em água corrente. Mas da onde vocês tiraram isso? Da onde surgiu isso? Mas da onde? Não tem cabimento. O que sobra você come, você dá para quem quiser comer. Não tem que jogar em água corrente, isso é coisa de umbanda, quibanda, candomblé, mas não é de cristianismo. Você quer ver outra coisa? Que eu vi muito ontem. Não use roupa que já foi dos outros, porque fica impregnado na roupa as energias negativas daquela pessoa. Mentira, não existe isso na Bíblia. Isso aí é outra religião, não é cristianismo, não. O único problema de usar roupa de outra pessoa é que se a roupa não estiver limpa, você corre o risco de pegar uma dermatite, um negócio assim. Mas esse negócio de energia... Ó, tinha um que falou, olha... Aquela pessoa botou aquela blusa e na hora ela ficou endemoniada. Ah, por favor. Não existe isso na Bíblia. Você pode comprar roupa em brechó, sim. Só lava antes de usar. Por problema de higiene. Não por energia, não sei das quantas aí. Né? Porque quando há enchente, não sei o quê, a gente não doa as coisas, alimento e roupas usadas. E aí pode.
Quando é frio muito intenso, a gente não pega aqui um agasalho e faz a doação. Isso é superstição gospel, isso é mentira. Pode usar roupa de brechó, pode usar roupa de segunda mão. Eu tenho tênis aqui que o meu cunhado, sapatênis, que o meu cunhado não usa, ele passou para mim, eu uso normalmente. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. A não ser da própria higiene, a gente limpa tal, e acabou o problema. Gente, a gente não precisa de absolutamente mais nada além da palavra de Deus. Tudo que se acrescenta à palavra de Deus é mentira. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, tem compaixão, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos sustentarmos na Tua santa palavra, Senhor. Fala conosco, ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de mentira e livra-nos também dos mentirosos. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.